Hoje mais oriental que nunca, Aquito Maringá Talk Show. No programa de hoje, vamos receber o vereador Sidney Telles, que, atendendo a um convite do programa, veio aqui debater a questão do IPTU de Maringá e outros que tais. Não saia daí. Aquito Maringá Talk Show de volta, sempre trazendo informação, trazendo um debate, trazendo uma reflexão, e hoje de uma maneira realmente muito especial. Agradecer a presença do companheiro engenheiro civil Sidney Telles, vereador em Maringá, que veio aqui dar continuidade num debate, né, que a gente começou em redes sociais e vai continuar em redes sociais, viu, Sidney? Que bom, eu que me sinto contente de estar aqui, porque esse é um companheiro de lutas políticas antigas, muito, né? Embora não pareça, né? Somos jovens. Não, claro, mas de tentar montar partido, de tentar organizar. Tivemos uma vez numa outra composição, em outras candidaturas, com você disputando a vice-prefeitura. Então você sabe que a reforma política é fundamental para o nosso país, né? Isso é uma necessidade que a gente está aí esperando, mas reforma de verdade, né? A mãe de todas as reformas, né? Reforma política. Eu também acho. As pessoas falam da economia, da reforma tributária, mas eu penso que se a gente não pacificar essa situação, dar tranquilidade, que vai acabar com o risco de caixa 2, também com o uso do financiamento público de forma inadequada e, ao mesmo tempo, do pensamento, né? Não tem mais pensamento. Eu com muita tristeza posso dizer isso, que nem meu partido muitas vezes não me representa. Perfeitamente. E fala isso de uma maneira tranquila, né, Sidney? Porque, de fato, não há de se cobrar de ninguém, do Sidney ou de qualquer ator político, uma coerência partidária, porque os partidos não nos oferecem essa condição, né? Sim, nós temos aqui 20 minutos de programa, mais ou menos, né? Porque esse programa vai em rede digital e tem uma certa liberalidade de tempo. Mas o que eu queria começar aqui é abordar o que motivou, né, essa nossa discussão, esse debate sempre qualificado. O Sidney, engenheiro que é, pragmático que é, adoro conversar com pessoas assim, né? Primeiro que não me ofendam em rede social, né? E isso passa muito longe do Sidney Telles aqui. Para aqueles que o conhecem, não é novidade nenhuma, né? Então, é o seguinte, a questão agora, todo final de ano, tem esse debate, às vezes polêmica, se a gente pode chamar assim, da questão do IPTU, né? Só para rememorar, fazer uma linha de tempo. Então, houve uma aplicação do IPC, se não me engano, 15, né? Tem diversos índices de preço ao consumidor, e a administração entendeu aplicar o IPC 15, corrigindo o IPTU, recompondo o IPTU, 4, alguma coisa por cento. Em contrapartida, ele diminuiu o desconto à vista, do pagamento à vista. O que me motivou a entrar no debate, na discussão, Sidney, é o seguinte: eu já fui secretário de Fazenda há 30 anos atrás. E desde dessa época, Sidney, historicamente, portanto, né, 3 décadas, né, o que se tem a nível de tributo é o seguinte: nós temos 2 quadros assim, bastante claros. Tem um quadro, Sidney, dos grandes proprietários de Maringá. Você que é engenheiro sabe disso. Tem gente aqui que tem 10, 20, 30, mais de 100 apartamentos ou imóveis, né? E tem o quadro daquelas pessoas que têm 1 imóvel, 2 talvez, né? Essa grande maioria, assim, paga à vista o imposto. Então, a forma com a qual foi construída esta situação, é por isso que eu entrei no debate, Sidney, acabou então penalizando a grande maioria dos maringaenses com um imposto muito maior do que essa expectativa de 4%. Eu fiz a conta, dá quase o dobro de aumento de imposto do IPTU. Então, é a partir daí que eu queria começar esse nosso debate, essa conversa. Olha, eu posso com muita tranquilidade. Veja, no primeiro ano da atual administração, o prefeito encaminhou para a Casa de Leis um reajuste de 6 ponto alguma coisa por cento, sendo que o IPC 15, que era utilizado, que era sempre do ano anterior dos 12 meses,
ele daria 10%. Então o prefeito abriu mão de 4% e eu, inclusive, fui na tribuna, questionei o líder do prefeito, que até concordou comigo, por incrível que pareça, né, o vereador então líder, e atual também. Ele falou: olha, eu também acho, por que vamos abrir mão de receita? Porque abrir mão de receita é muito complicado, tanto é que essa é uma questão muito séria. O vereador, por exemplo, ele não pode impedir esse reajuste sob pena de que ele tem que dizer que o dinheiro que ele está tirando, porque é só correção, tinha que vir de algum outro lugar. Sim. Já no ano passado, o prefeito já tinha diminuído um pouco o valor do desconto. Do pagamento à vista. Do pagamento à vista. Coisa que eu também falei: olha, puxa, eu estou entrando no mandato, um mandato difícil, onde, segundo o prefeito, havia uma certa maquiagem no valor do gasto com a folha de pagamento. Quer dizer, a folha de pagamento que haviam lhe apresentado não era real. Pelo menos isso foi o que ele disse, que argumentou. E aí falou: poxa vida, se ela não é real, mais importante ainda é que você tenha a recomposição imediata do dinheiro. Ele diminuiu. Dessa vez ele diminuiu mais. E a gente pode até questionar isso, sem dúvida nenhuma, como uma abertura de recursos imediatos. Mas a gente não pode esquecer que o valor do desconto ele é muito ligado ao valor da inflação, né? Quer dizer, se o país está mais recessivo e você dá grande desconto, você está beneficiando e, ao mesmo tempo, aquele que iria aplicar o dinheiro vai aceitar um desconto menor. Perfeito. Porque ele vai ter, de qualquer jeito, não vai ter a mesma vantagem que ele teria no mercado financeiro. E paga à vista quem tem mais dinheiro. Não é mesmo nesse caso, conforme você apresenta aí, um imóvel, 2 imóveis, não é uma pessoa que tenha grandes recursos. Esse tem mais medo de ficar com CPF sujo. É o que tem menos dinheiro que paga pois vista. Aquele que tem muito vai correr atrás de refis, né? Ele Exatamente. Então esse é um aspecto, é uma discussão muito válida no sentido dos números. Eu penso que é uma decisão administrativa e é uma aposta. Uma aposta. E eu vou dizer para você que é uma aposta arriscada. Porque quando as pessoas pagam mês a mês, acontece mais esquecimentos, acontece mais aquilo que às vezes a gente enxerga no final, que é a pessoa que se aperta ao final e deixa de pagar alguma coisa. Paga uma outra conta mais importante. Exatamente. Então eu enquanto cidadão, que olhando para minhas contas, preferia que mantivesse o desconto. Mas eu não posso considerar isso um aumento, sabe? Porque de fato não é um aumento, é um olhar para as novas realidades econômicas do país. O país está pagando menos, os bancos estão pagando menos, as pessoas não têm inflação, o dinheiro tem mais valor para poder comprar as coisas. Penso que nós vamos ter que assistir esse filme nesse ano para poder saber como isso vai dar. Podemos, ao final, aplaudir o secretário de Fazenda ou dizer para ele: amigo, né, tem que pensar bem no que faz. Amigo, deu ruim. Deu ruim. Agora, eu quero chamar a atenção para um outro problema. Certo. E esse problema eu falei na Câmara, e eu acho que você, que é muito perspicaz, vai perceber. Maringá vem há muitos anos carregando um carnê de IPTU com valores que se renovam apenas por correções ou pequenos aumentos, na medida em que o prefeito precisa, e aí ele faz um aumento do IPTU. Mas ele não faz uma adequação ao valor do imóvel. Perfeito. Esse é um aspecto muito importante. Os imóveis novos, não. Por exemplo, os últimos loteamentos, 4 anos, 5 anos, quer dizer, não é tão último, mas esses anos tantos, eles saem com valores mais atualizados, que é o valor levantado menos 20%. Tanto é que quando saem dos novos loteamentos, a gente já assistiu isso, há uma distorção em relação aos loteamentos instalados e há uma polêmica disso aí já, né? É uma polêmica, porque a pessoa pega lá o carnê. Pô, o cara tá lá no Maria Tereza, no centro da cidade, e pega lá no Atame e fala: mas de que jeito que eu pago mais que aquele cara? Exatamente, isso já está acontecendo. E é uma injustiça. Sim. Isso é uma injustiça que precisa ser corrigida. O pessoal tem medo, porque na hora que corrigir o valor de alguns imóveis do centro, ele vai dar um impacto de valor muito grande sobre o pagador. Eu acho que para isso existem maneiras de corrigir. O que não é justo é o valor não ser verdadeiro. Entendi. Aí que está. Eu posso falar assim com uma certa desenvoltura, porque fui secretário de Fazenda na administração 89-92,
lei de responsabilidade fiscal, né, e a implantação do IPTU de maneira séria, e houve realmente uma resistência muito grande, principalmente do pessoal do centro da cidade, que é o pessoal que fala mais, que tem mais acesso à informação. Mas assim, Sidney, você falou algumas palavras, e eu não esperava diferente, né, de transparência, né, de fazer o enfrentamento das coisas como de fato são. O que a gente tem assistido são algumas informações, e aí eu quero te colocar como no papel de fiscalizador essas reflexões, de que tem paradoxos, tem diferenças aí, Sidney, porque vamos acreditar então, né, que o tal CC, né, que recentemente a imprensa já desmistificou que hoje existem mais nomeados, a diferença é que agora são de dentro e não são de fora, existem mais nomeados quantitativamente do que existia anteriormente, mas isso não vem ao caso, porque o discurso vem sendo mantido, que é a economia de tantos milhões de reais dos CCs. Né? Depois, recentemente, na polêmica aqui da decoração do Natal, 6 milhões de reais, o vice-prefeito, respondendo no Instagram, a mim diretamente, dizendo que havia ali uma situação que eu não estava considerando, que haveria um aumento de receita de 25 milhões. Então, a administração passa a impressão que está tudo certo. Essa preocupação que você, como vereador, está colocando, parece que não existe, né, a nível de administração. Passa uma impressão para a população, como, por exemplo, passa nessa questão do IPTU, né, porque, sob outros olhares, pode ser uma maquiagem de aumento. Né, fez-se uma recomposição com o IPC, mas se diminuiu o desconto. Ano passado eu fiz essa mesma conta, a diferença dava, se eu não me falha a memória, uma coisa de 2 dígitos, era 12% ou 15%. Esse ano, 8% a mais. Então, não é aquilo que se anuncia, né? Existe uma coisa por trás. Então, nesses tempos, viu, Sidney, de internet, de redes sociais, em que o jogo, a regra é transparência total, não tem mais mimimi, né? É claro que isso depende da qualidade do leitor. Cada um lê com os olhos que lhes são justos, né? Mas então, isso me preocupa. Eu, como maringaense, Sidney, eu tenho uma certa preocupação nesse sentido, que parece que alguma coisa está errada no erário municipal. Nós tivemos dificuldade, eu troquei com você, no privado, na educação do ano passado, quando faltava material de expediente. Então, não é possível, alguma coisa está errada, né? Eu penso assim, a gente tem que ter uma margem, eu como fiscalizador, que não estou numa posição de fazer nem oposição, e nem estou na posição de fazer situação, quer dizer, eu não tenho nada, não tenho cargo, não tenho nada lá. Então eu tenho que observar. Por exemplo, essa questão do cargo de confiança. Bom, eu sou uma pessoa que muita gente vai acabar me criticando. Eu sou a favor de cargo de confiança. Eu sou contra o cargo de confiança, cabo eleitoral. Em excesso que tinha que também acabar. Porque às vezes você pode ter pouco e ainda pode ter cabo eleitoral. Sim. Né? Ou você pode até obrigar o funcionário público a ser cabo eleitoral. Então essa discussão, que é muito séria e que eu acho que tem que acabar no país, de se usar a máquina pública de serviço para fazer campanha. Isso não pode existir. Sim. Agora, eu prefiro que haja uma quantidade de funções onde eu posso colocar pessoas de fora do sistema, que não são concursados, mas que entram com muita capacidade técnica de contribuir com a cidade. Claro. e com muita disposição, porque muitas vezes o funcionário excepcional, sim, ele sempre pensa assim, amanhã vai vir outro prefeito e eu assinei isso daqui para poder andar mais rápido e ele vai usar de má fé comigo. E ele fica até com medo de muita visibilidade, né? Porque chega o próximo prefeito, puxa vida, ele começa a aparecer demais, o vereador já vai falar com o prefeito e fala, olha, o Clécio ali, né? Ele está resolvendo problema de trânsito rápido demais. Quem resolve problema de trânsito sou eu, vereador. Ele tem que esperar meu pedido. Tem que esperar o pedido. Tem todas essas circunstâncias, né, que de fato existem, né? Então isso daí é uma posição minha. Agora, eu respeito a posição de quem ganhou a eleição e que mantém esse discurso. Ficou muito mais sindicalizado.
vai sofrer. Eu acho que o prefeito vai sofrer mais, porque vai ter menos gente para ele dizer, vamos resolver isso, e vai ter que ficar muito mais vezes na sala dos sindicalistas, né? Porque o funcionário público está sindicalizado, claro, tem obrigação de melhorar a sua vida. A mesma coisa são essas questões da transparência que você está dizendo. Eu me preocupo muitas vezes é que a mistura entre ser transparente e essa onda de fake news, entendeu? De fazer uma matéria induzindo muitas vezes o cidadão comum a uma má interpretação da realidade. Então, isso é uma preocupação que eu já tinha na eleição presidencial e de governador. Cresceu muito. Não sei como isso vai ser resolvido, acho isso muito difícil ser resolvido. Mas eu acho que quanto mais transparente uma prefeitura tiver, melhor. Olha só, eu propus, por exemplo, fazer por trás de transparência. A Câmara disse que não era prerrogativa do vereador, ainda questiono isso. Que era ter em qualquer lugar, para quem não tem acesso a um computador, poder saber quantos funcionários trabalham nesse lugar. Sarandi está à frente da gente na transparência, né? Pois é, naquela análise da transparência está. Parabéns, Sarandi. Agora, inclusive aplicativos, qual é a dificuldade de eu chegar no botão daquele QR Code e chegar com o celular, passar ali, saber o que faz ali aquele lugar, aquela escola atende quantas crianças, quantas pessoas. Qual médico devia estar ali agora? Pois é, eu penso que se não avançar para isso, vai estar sempre sendo obrigado a ouvir a versão de quem está procurando entender. Já que você não dá a verdadeira, eu posso dar. Se não tem a verdade, existem as versões, vamos dizer assim. As versões, que podem ser todas verdadeiras, mas cada uma daí vai primar pelo seu foco, né? Cada um conta uma história. É isso aí. Dentro dessa temática, você não está me surpreendendo com essa postura transparente, porque você já relatou aqui, a gente se conhece há muito tempo. O que me preocupa enquanto cidadão, porque apesar de muita gente, principalmente do meio político, não crer, o meu partido é Maringá. O meu partido é Maringá. É claro que eu tenho proximidades, né, com um outro grupo político, até por amizade pessoal, mas o meu partido sempre foi Maringá, né? Então, veja, fato, verdade, número. Essa administração não começou a construção de nenhuma escola. Isso não é uma crítica política. Existe uma demanda gerada, né, naturalmente, né, pelo crescimento vegetativo da população, e isso está se acumulando. Vai se acumular durante 4 anos, porque você que é engenheiro também e sabe da lida pública, eu vou dar uma notícia aqui muito triste para Maringá. Não se consegue mais, nesse mandato, iniciar e terminar nenhuma escola em 2 anos de mandato. É apertado. Eu ainda acho possível, mas não consegue ela funcionar, talvez. Nessa velocidade dos últimos 2 anos... Não, aí não consegue. Não consegue. Né? A não ser que... Né? Não, aí não consegue. Não consegue. Né? Então, veja bem, eu estou falando dentro desse cenário. Então, vai se acumular aí um passivo muito grande na educação, que inclusive já está tendo reflexo. Né? Nós tivemos o IDH desse ano que já caiu com algumas explicações, olha, assim, assado. Então, mais importante, você falou de um aspecto importante que é fake news. Primeiro, eu acho legal ter gente lendo, já é um grande avanço. Já, está participando, está pensando na cidade, está discutindo, seja com raiva ou não, está lá. Está lá. É preciso ter qualidade nessa informação. Agora, me preocupa também muito a news fake. Não é? Entendi. Quando o órgão que se diz aí mais com credibilidade, porque fake news, as pessoas normalmente, até inadvertidamente, fazem de graça. Tem alguns mal intencionados que fazem mal intencionadamente. Agora, as new fakes nunca são de graça. São sob contrato de publicidade e propaganda, quando aparece aí, né, nos jornalões, nas redes de televisão, né? Porque deu na televisão, parece que é verdade, né? Sim, isso está mudando mais credibilidade. Muito. Então, é isso que eu gostaria de tocar. Fugindo da news fake ou fake news, a questão da educação, para mim, está criando um passivo grave, vereador. Eu vejo assim, são assim, 2 assuntos muito eletrizantes. Eu digo até mais, eu gosto do sistema americano, no sistema daquele que determinados órgãos de comunicação claramente se posicionam.
E aí quando você lê aquela notícia, você já sabe que ela tem um viés. E aí você faz o seu julgamento. E o outro lado escolhe o outro lado e também faz o viés. Então você lê as duas e checa. E quando uma tem uma notícia muito forte, aí detona e acaba ganhando os bônus disso, o rendimento disso. Eu gosto. Eu gosto porque isso é transparência também, porque isenção total, não acredito. Né? A gente tenta ser o mais lúcido, o mais claro, defender o melhor valor, mas dizer que, que é totalmente isento, isso é impossível. Em último caso, você é carregado dos seus valores, né? Você não tem isenção dos seus valores, da construção cultural que você tem, né? Cada um tem isso. Certamente. A outra questão, e essa é uma defesa minha de anos, quando disputei a eleição para deputado, quando disputo as eleições, que é cidade boa, cidade que se planeja. Sem planejamento, nós andaremos só apagando incêndio. Então, veja, eu votei favoravelmente à compra de vagas na creche, mas é apagar incêndio. Talvez nem funcione, porque talvez não consiga ter escola nos lugares mais necessários. Não é como é que vai fazer o transporte disso, mas isso foi a solução que a administração deu, e eu considerei que votar para uma necessidade muito grande da população seria favorável. Mas não tira que isso não está ajudando. Isso no ambiente, vereador, em que há salas fechadas. Não, então, certamente. Mas aí planejamento. Quer dizer, como é que eu planejo isso? Como é que eu planejo está havendo uma falha de gestão nisso, provavelmente. Ou acumulada, ou enfim. O que eu penso é o seguinte. Eu, particularmente, sou um fã do sistema e da Secretaria de Educação atual. Sou fã. Acho que eles estão fazendo um trabalho pedagógico extraordinário, te convida a conhecer. Acho bom. Agora, contratação depende de quem? Eu penso que depende de duas maneiras. Primeiro, eu defendo aí com muita força que os nossos deputados federais façam uma grande reforma com relação ao uso do recurso da educação ser diferenciado na contratação de mão de obra. Concordo plenamente, que nem todos os municípios são iguais, né? Maringá, por exemplo, está muito à frente da maioria dos municípios brasileiros. Exatamente. Né? E a grande verdade é que na educação você fica impedido de alocar mais recursos, porque, por exemplo, nessa questão da folha de pagamento, e também você fica obrigado a gastar os 25%, às vezes sem necessidade. Eu estive na administração passada, e não deve ter mudado esse quadro, era muito comum as outras secretarias pegarem imóveis da educação. Entendeu? Porque a educação precisava comprar para gastar os 25%. Então a gente renovava com os móveis da educação. E deve estar acontecendo isso ainda. Eu não tenho essa informação, mas é possível. E digo mais aí nesse sentido, é que eu acho que enquanto não se faz uma reforma dessa, e que eu acho que a população tem que se irritar mesmo com nossos deputados federais, né, se irritou fazendo uma grande renovação e deve se irritar com os novos. Eles têm que rapidamente não só se preocuparem em dar a pauta do presidente, mas resolverem esses problemas, que é o que atinge as nossas vidas, atinge a base, atinge a nossa história. Por outro lado, é uma questão de decisão. Eu acho que nenhum prefeito vai deixar de apanhar. Eu acho. Porque ele faz escolhas. Ele vai escolher atender isso do que atender aquilo. Com certeza. Então, por exemplo, na mão de obra você tem que atender limpar a cidade, você tem que atender a área da saúde, você tem que atender a parte administrativa e tem que atender a educação. Eu apanharia em outro lugar e colocaria professores dentro dessa sala de aula. Mas é uma decisão do gestor. Muito bem. Sidney Telles, absolutamente transparente, né? Muito obrigado, viu, Telles? Como eu te disse, são 20 minutos. E antes de lamentar não ter tido a sua participação nas últimas eleições, porque eu conheço seu perfil, né? É um perfil de jogar aberto, de transparência. Você é o primeiro vereador que eu convido e que topa vir aqui. Olha que coisa boa. Muito obrigado. Eu gostaria, então, de deixar aí, né, os nossos telespectadores, internautas, né, com você para a sua despedida aí. Queria dizer que ser criticado é importante quando é sério. Então, valorizo muito o teu trabalho como você está fazendo.
Tem gente que não gosta de ser criticado, mas se você não ouvir quem fala mal de você, só ouvir quem fala bem, certamente vai errar mais. E estou torcendo muito para que essa administração possa entregar à população aquilo que o prefeito Ulisses Maia prometeu. Muito bem, eu também, até porque, né, todos nós, posso falar com você de você à vontade, nós pensamos Maringá antes de qualquer coisa, né? Eu ia falar Maringá acima de tudo, mas vai parecer campanha eleitoral. Um abraço, obrigado. Eu que agradeço.